Glória a Deus. Vocês estão felizes com o que o Jesus tem feito nesses dias, queridos? Eu também estou. Estou feliz por estar aqui. Queria começar parabenizando o pastor por esse ambiente de verdade, de cura, de restauração, de alinhamento. Não são todos os que têm a coragem e nem cobram por isso. Então, parabéns você que veio, que se esforçou, que esteve aqui. E que você possa multiplicar tudo que Deus tem depositado sobre a sua vida, queridos. Preciso registrar a minha alegria realmente de você honrar a vida do seu pastor. Eu já contei um caso sobre isso, né? Vamos dar continuidade aqui ao que o Senhor tem feito, através da vida do Felipe também. Vamos orar por mais este último momento desse seminário. Que o Senhor nos responda, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos mais uma vez este momento, Senhor, na Tua presença. Mais esse tempo na Sua presença. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, já falou, já transformou. Mas sabemos que o Senhor ainda tem mais. O Senhor é o Deus de respostas. O Senhor não está com seus ouvidos tapados, para que não ouça o nosso clamor. O Senhor é um Deus de respostas. E nós pedimos que mais uma vez o Senhor glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo em nosso meio. Que toda a honra, toda a glória, toda a admiração, todo o poder sejam manifestados pelo Teu Santo Espírito, na Sua doce presença, para que o nome do Senhor Jesus seja o único lembrado e glorificado nesse dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a plena redenção, por meio do Seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Nós falamos muitas coisas nesse dia. Quem gostou da dinâmica que nós fizemos hoje à tarde, da mesa aqui, queridos? Foi bom, né? Foi muito bom. Produtivo também, achei as perguntas muito boas. Nós conseguimos extrair um pouco também o que está dentro de você e não só falar. Então nós já falamos muita coisa, para quem acompanhou todos os dias, né? Nós estamos numa crescente, eu acredito que o Felipe também vem fazendo isso, acrescentando e abrindo, expondo cada vez mais as palavras. Então nós entendemos que vivemos um momento de desafio na nossa sexualidade, na nossa família, na nossa identidade. E temos, parece que, poucos ambientes para essa exposição, para essa confissão, não exposição, mas confissão de pecados, de vidas. Então louvamos a Deus por esse ambiente. E temos entendido também que o Senhor tem soluções bíblicas para todos os problemas que nós estamos enfrentando. Na verdade, na sabedoria de Deus, neste lugar, nós temos todo o conhecimento, todo o discernimento do qual nós precisamos para todos os nossos conflitos, pois nenhum deles pega o Senhor de surpresa. O Senhor já tem uma resposta para o conflito que você está vivendo. Talvez pessoal, de identidade, talvez com a sua família, talvez com seu esposo. Existem soluções bíblicas para que você não fique prostrado à culpa, à depressão. Existem soluções bíblicas para que você não abra lugar na sua vida para abrigar o medo de um filho não dar certo, o medo de uma família não funcionar, o medo de um relacionamento não funcionar. Deus nunca nos dá um presente, queridos, como um filho, uma família, no caso um serviço, né? Sem nos conceder uma graça para lidar com esse serviço, para lidar com a execução. Talvez nós precisemos buscar um pouco além da superfície. Isso sim. Não à toa o Senhor Jesus ia para o fundo, ia para o mar, ia para o meio do oceano. Mas a multidão ficava na margem, recebendo pouco daquilo que aqueles que se permitiam ir lá no fundo e viver experiências profundas com Jesus, caminhar sobre as águas, ver o Senhor Jesus parar a tempestade, viviam experiências extremamente reveladoras, tesouros escondidos no Senhor Jesus, profundas, e traziam para compartilhar com quem ficava na margem. Não era assim?
Da mesma forma, o Senhor também tem respostas. Mas às vezes a gente precisa sim sair da superfície. Seminários, cursos, envolvem andar mais um passo além do que você já achou que já alcançou. Porque os tesouros estão escondidos. Eles não estão à margem do lago. Nem todos têm essa disposição de vir aqui o dia inteiro. Ontem você estava cansado. Saiu do trabalho, veio para cá, ficou lutando com a sua alma e venceu. Você acha que Deus não vai honrar a sua vida? A palavra de Deus diz que o Senhor honra aqueles que o honram e despreza aqueles que o desprezam. Talvez as respostas venham durante a sua noite, durante o seu sono, durante a sua semana. Mas as bênçãos do Senhor já estão no caminho da sua casa, queridos. Hoje eu fui para o hotel agora no final da tarde e mudei algumas coisas aqui, porque coisas foram respondidas hoje à tarde. Por isso que eu me alegrei com esse momento de talk, né? Esse momento de perguntas e respostas. Mas talvez você ainda esteja ali remando no seu coração, mas Juliano, meu filho, mal me olha no rosto, ele não me olha nos olhos, nós nem conversamos, a minha família está em frangalhos. Calma, porque você tem um Deus que é o Deus do impossível, queridos. Ele é especialista em restauração. Ele precisa que a sua parte seja feita, o milagre é com ele. Hoje à tarde nós falamos aqui qual é a nossa parte do negócio. Obedeça aquilo que Deus já entregou no seu coração. O pouco que Deus já te revelou, faça. Não, Juliana, mas veja bem, não concordo. Obedeça. Não, mas veja bem, disse Naamã para o profeta. Por que eu não me lavo em outro rio? Tem que ser o Jordão, porque... Obedeça, baixe a cabeça, não é momento de entendimento, é momento de obediência. A obediência te leva a lugares que nem a sua fé te leva. Baixe a cabeça e obedeça aquilo que você já alcançou em Deus. O que Ele já entregou para você? Por que a gente ainda está questionando os métodos de Deus para nos abençoar? Essa queda de braço, queridos, quem perde é você. Obedeça. Obedeça aquilo que Deus já te entregou. Se é para recuar, recue, mãe. Se é para avançar, avance, pai. Se é para expor o seu coração manipulador, filho, exponha. Porque aqui nós estamos 2 dias, parece que eu só estou colocando sobre os ombros dos pais. Não, queridos, é porque eu estou vendo um público maduro. Se eu estivesse falando com 90% de adolescente, eu estava lascando era neles. Que sim, tem o coração idólatra, não falei isso? Coração caído, coração manipulador. O que eu falei a respeito dos filhos manipuladores? Não ceda, seu coração será exposto à mentira. Eles serão enganados, eles serão expostos. Não ceda. Nós não conseguimos falar todos os pontos aqui de forma profunda. Mas eu oro para que o Senhor revele mais a seu coração. Agora nós terminamos hoje pela manhã falando sobre o 7º ou 8º, eu não lembro agora, pilar de estruturas. Encerramos falando sobre a autoridade. E eu disse para você que talvez fosse o pilar mais importante desse tempo que nós estamos vivendo. E eu quero falar mais um pouco a respeito disso, dizendo que você, pai, e você, mãe, precisam voltar ao lugar que Deus lhe deu de autoridade sobre a vida dos seus filhos. Mas nós nem nos olhamos, não importa, queridos, é um lugar que é seu por direito. Eu não estou falando de um lugar de autoritarismo, eu estou falando de um lugar onde você volta a ser considerado como alguém que quer algo de bom para o seu filho. O problema é que nós passamos a infância inteira exercendo poder e não autoridade. E quando os nossos filhos chegam numa idade de 10 a 12 anos, mais ou menos, que existe um pulo do gato da adolescência, que é onde os filhos começam a entender que eles não são mais obrigados a viver o desejo dos pais, que a partir de agora eles têm os próprios desejos e eles querem viver. Aqui nós estamos perdendo o pulo, tentando ganhar uma queda de braço com que eles continuem fazendo a nossa vontade, mas agora através de uma cobrança, porque eles não nos obedecem mais. Nós não exercemos mais poder. Então aqui nesse momento a autoridade deveria surgir.
Qual autoridade, Juliana? Aquela que você sabe que o seu pai só olhava para você e você corria para o banho. Essa autoridade. Não é assim que você tenta discernir o coração do seu pai? E aí, Deus, devo fazer isso ou não? E aí o Espírito Santo vem e fala, não, você entendi. Não é assim? Porque Deus é a sua autoridade, a palavra de Deus é a sua autoridade, regra de fé, de vida, de conduta. Porque você tem Deus no lugar de autoridade. E Ele é o referencial, Ele é o prumo pelo qual você caminha. A infância é um momento de construir autoridade. E não só poder, e não controle. Porque vai chegar um momento que ele vai falar, não preciso mais obedecer você, porque agora eu tenho os meus desejos. Teve uma pesquisa aqui, uma enquete feita com adolescentes, 15 mil adolescentes, de 12 a 16 anos. E foi perguntado a esses adolescentes quem eram as pessoas que tinham mais influência na sua vida com relação à sua sexualidade. E foi perguntado para os pais também, quem que vocês acham que os seus filhos vão dizer que tem mais influência sobre a vida deles, do que eles fazem ou deixam de fazer na área sexual? E todos os pais falaram, os amigos. Eles obedecem os amigos, eles seguem os amigos, os influencers. Eles não ouvem o que nós falamos, não escutam o que nós dissemos. E para surpresa dos pais, esse estudo mostrou que 45% dos entrevistados falaram que as pessoas mais influentes nas suas decisões relacionadas à sexualidade eram os seus pais. Tudo que você fala, tudo que você diz, toda sementinha que você planta, ela vai brotar. Você pode não estar vendo ela agora, porque ela está debaixo do solo. Mas ela está lá, sendo regada por você, que não entrou nesse lugar chamado culpa que nós falamos. 45% dos adolescentes falaram. O que essa pesquisa mostra? Que a sua voz é importante e seu filho está desejoso para ouvir ela. Que a sua voz é luz em meio às trevas dele. Que a sua voz, ela causa um estouro, um estrondo nas fortalezas de enganos, de sofismas que ele está alicerçado. Lembra do Salmo Provérbios 21, 22? A sabedoria invade as fortalezas e destrói o engano que eles confiam. A sua voz é importante. Nesse tempo. E uma mesma pesquisa feita com esses jovens revelou que aqueles que se comunicavam com seus pais sobre sexualidade tinham menos probabilidade de se envolver em comportamentos de risco ou depravação. Aqueles que o quê? Comunicavam. Comunicação é a base. A sua voz é muito importante, queridos, em tempos de crise. A sua voz. Quem desautorizou você do lugar de autoridade sobre a vida dos seus filhos? Quem tirou você desse lugar? Não foi Deus. Talvez foram os seus erros, as suas falhas, as suas culpas que falaram, você não é merecedor de estar aí, saia. Talvez foi a sua idealização de um filho perfeito, uma esposa perfeita, um marido perfeito, uma família perfeita. E aí quando chegou no meio do caminho, você viu que desandou tudo e você não é a família perfeita. E você saiu, eu não tenho autoridade para estar ali. E se removeu. Só que quando você sai desse lugar, os seus filhos, os adolescentes, eles continuam buscando referência de autoridade. E quem se torna as autoridades na vida deles? Os amigos. Os iguais, porque eles continuam buscando uma voz, eles continuam buscando uma direção. O que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo vestir, quem eu devo acreditar? Mas nós estamos acuados e com medo. Só que a palavra de Deus diz que aquele que está aperfeiçoado no amor lança fora o medo. Aquele que crê que o Senhor o ama, não teme.
Pelo contrário, a palavra de Deus diz que aquele que abriga o amor, abriga a angústia, a amargura, a tormenta, é esta palavra usada. Nós temos pais queridos em depressão por conta da tormenta que estão abrigando aqui. Um vício emocional de se sentir com medo, acuado do que possa acontecer, do que já está acontecendo. Então esse lugar de medo é confortável, eu abrigo o medo. Você entende? E vivo debaixo de angústia, pavor. Eu tive uma experiência profunda com o medo no ano passado, contei um pouco para vocês. Há 2 meses o Senhor falou ao meu coração. Por que você não abre mão da tormenta que você está acostumada a se sentir? Atormentada. Falei, quê? Senhor, sim. Porque o medo induz o tormento. Por que você se acostumou nessa condição de medo? Medo que a família não dê certo, medo de não ser um esposo, medo de que o seu filho, medo. Você está em pecado, Juliana. O Senhor falou isso para mim. Eu não tenho problema com obediência. Fui até os meus líderes e falei, preciso confessar um pecado. Qual pecado, Juliana? Medo. Medo de morrer, medo de perder minha família, medo disso, medo daquilo. Enquanto eu ia falando, as setas iam saindo do meu corpo. Você acredita nisso? Porque nós temos medo de perder um controle que talvez nós nunca tivemos, que é sobre os filhos. Eles sempre foram presente do Senhor para você administrar bem. Eles são presentes do Senhor. E hoje, talvez a colheita dos filhos, de volta para a casa do Senhor, também não é um presente para você. É uma colheita para o dono da seara. Nós também vamos colher eles para Jesus. E não para provar para a sociedade que a nossa família deu certo. E funciona. Porque o que causa um filho que não está andando conforme nós programamos? Aquele filho acusa de que eu talvez não fui a mãe ideal. De que eu não funcionei como mãe. Então aquele filho que é um problemático, talvez, desidealiza o meu sonho enquanto pai, enquanto mãe de família perfeita. Ele não acaba só com a nossa reputação diante dos homens, mas com a minha idealização de esposa perfeita. Então eu também vou precisar abrir mão de uma esposa perfeita que eu idealizei sobre mim e ver que eu também não sou tão bom assim. E esse lugar, talvez, de conserto, nós não queremos entrar. Então o desejo dos pais, muitas vezes, queridos, ou de nós, de sermos obedecidos a qualquer custo, talvez ameaçando, coagindo, não funciona com esta geração que é democrática. Já ouviu falar na família democrática, contemporânea? Da horizontalidade da hierarquia, da autoridade. Se você não me aponta o caminho, o meu colega de 13 anos me aponta. Não existe distinção entre adultos, jovens e crianças. Qualquer um se torna um farol na vida deles. Mas isso é uma mentira. Porque você foi chamado para estar nesse lugar. Nesse modelo igualitário, queridos, de famílias contemporâneas, os pais cedem o seu lugar de autoridade para os amigos. E deixam uma lacuna espiritual, um vácuo de autoridade, que é sentida por muitos filhos como abandono afetivo. Meu pai me deixa em qualquer lugar, ele não liga, ele só me leva e eu volto com qualquer um. Independência demais. Permissividade demais, é abandono afetivo, queridos. E talvez porque algumas coisas não foram como você idealizou, sonhou ou programou na sua família, ou no seu casamento, ou na vida dos seus filhos. Isso não significa que você fracassou, queridos. Os problemas, as lutas, as tribulações, os riscos sempre estiveram contabilizados. Ou aonde que você leu na Bíblia que não tereis aflições? Sempre esteve contabilizado, sempre. Mas isso não influencia no propósito.
Porque a palavra de Deus diz que o Senhor está trabalhando para aqueles que nele esperam. Então, se ainda não aconteceu, porque ele ainda está trabalhando. Mas por que você está prostrado diante de uma família que não deu muito certo? E se removeu desse lugar? Nós perdemos esse lugar de autoridade, primeiro porque nós nos desautorizamos. Segundo, porque nós não respeitamos a autoridade. Nós não nos sujeitamos, consequentemente, nós não nos sujeitamos à autoridade do esposo, da liderança, autoridades sociais. Consequentemente, os nossos filhos não irão se sujeitar a nós. É uma herança. O Senhor Jesus, em Tiago 4, conversa com o centurião, você lembra? E o centurião chega para o Senhor Jesus e fala uma palavra para o meu servo que está paralítico na cama, e ele será curado. E o Senhor Jesus disse, deixe que eu vou lá curá-lo. Ele falou, não, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Mas diz uma palavra, porque eu sei que você tem autoridade. E eu sei que a sua autoridade vai alcançar ele lá e ele vai ser curado. E o Senhor Jesus falou, mas eu não vi tamanha fé em Israel. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Você entendeu de autoridade. Você respeita a cadeia de comando. Você é abençoado. Você é abençoado. Mas hoje nós vivemos numa democracia familiar. Palavras como limite, temor, honra, disciplina, autoridade, elas saíram do nosso vocabulário. Saíram da nossa rotina. E aí nós temos visto pais com os mesmos problemas psíquicos dos filhos. Ansiedade, depressão. Por quê? Porque se removeram do lugar de autoridade e entraram na oscilação emocional do seu filho. Então, um dia que ele está de bom humor e fala comigo, nós nos aproximamos. Outro dia que ele se tranca no quarto e não fala comigo, eu não falo com ele. Você está refém de uma criança de 12 anos. Mas ele pode estar confuso sobre quem ele é, mas você não está confuso sobre quem ele é, queridos. Você não precisa oscilar nessa gangorra emocional que ele está oscilando. Você anda na verdade, você não anda no que é bom e no que é mal hoje. Você não anda no aion, você anda em Cristo. Você está em Cristo, você discerne todas as coisas. Mas muitos pais acreditam que não querem, não querem forçar a barra, não querem falar, porque preferem ter uma democracia, um lar pacífico. Passividade do homem moderno. No dicionário se chama covardia. Aqui em casa nós não falamos de coisas polêmicas, aqui em casa nós não falamos... Aqui em casa é só na negociação, aqui em casa é só no diálogo. E autoridade não tem mais vez dentro da sua casa. E aí esse modelo de família, sim, os pais são questionados. Nesse modelo de família, sim, os pais não são autoridade, a última palavra é sim da criança. Eu não vou espichar muito não, tá? Vou pular aqui os 84 slides que eu fiz. Só estou no 13. 13 não é um número bom. Desculpa, pastor. Escapuliu, pastor, desculpa. Você nem disfarça, né? Já tá, o negócio fica tenso e você não ajuda ainda, né? Cadê, queridos? Mas eu vou pular algumas coisas aqui, porque acho que a gente já falou muita coisa. Queridos, hoje o seu filho é adulto, criança, adolescente, ele pode estar se rotulando com o autodiagnóstico que nós falamos hoje de manhã, ou se declarando bi, trans, etc. Ele está processando isso através de muitos significados, de muitas coisas. Que ele chegou a respeito dele. Ele chegou à conclusão a respeito da identidade dele através de muitas fontes.
Talvez se seu filho é criança, não é de maior ainda, você tem autoridade para dizer para ele: até aqui você decide, daqui em diante eu decido por você, porque eu sou sua autoridade. E não vou te chamar de fulano. Nós aprofundamos esse conteúdo no meu curso. Por quê? Aonde que ele está vivendo? Na realidade, nós precisamos ajudá-lo a sair do mundo da fantasia, queridos. Com amor, com confiança, com paciência, sim. Mas chamando sempre a realidade. Ouvindo o que ele tem a dizer, acolhendo as suas dores, acolhendo seus medos, acolhendo seus conflitos. Não adianta nada nós ficarmos zombando ou talvez com palavras depreciativas para pessoas que estão vivendo uma identidade de gênero ou pessoas que estão em conflito com a sua orientação sexual. Isso estabelece um lugar de amor e de empatia. Seu filho não é o seu inimigo, seu filho não é o seu adversário. A luta não é contra ele. Numa queda de braço, quem ganha é o diabo. Porque empurra você para uma ponta, querendo que você cobre um comportamento que hoje ele não dá conta de ter. Empurra ele para o mundo, aonde faz com que ele se mentorie com o mundo. E os dois ficam separados, e quem ganha é o diabo. O filho pródigo nos ensina, queridos, na passagem do filho pródigo, que a consequência de uma vida desregrada, fora do prumo, da verdade, da realidade, da palavra de Deus, a consequência de viver do seu modo, do seu jeito, a consequência também educa. E aí ele se pega em meio à lavagem de porcos, num chiqueiro, fazendo uma reflexão natural da sua vida. Olha onde as minhas escolhas me trouxeram. Eu estou vivendo como um indigno, aos meus próprios olhos. E aí ele se volta então e parte de caminho de volta para casa. E começa a conjecturar o que ele ia falar para o seu pai, de tudo que ele já fez. E a passagem do filho pródigo, queridos, ela nos aponta para um pai pródigo. Um pai que soube lidar. E esse pai pródigo, eu não falo desta passagem. Eu falo do primeiro pai pródigo que já existiu, que teve 2 filhos traidores. 2 rebeldes. 2 filhos, um homem e uma mulher, que foram discipulados, amados, treinados, orientados, dia após dia. E mesmo assim, sendo orientados sobre as regras, sobre as consequências, discipulados pelo próprio Deus. O primeiro pai pródigo, Deus, teve 2 filhos que decidiram viver do seu jeito. Então talvez você não esteja sozinho nessa aí. Olha aí, quem é o primeiro pai pródigo da palavra de Deus? O pródigo é aquele que dá, aquele que entrega, aquele que tem em abundância para dar. O Senhor enfrentou 2 filhos pródigos. E aí eu queria compartilhar alguma coisa com vocês aqui, principalmente o resultado do que esse pai pródigo fez com esses filhos. Primeiro, o Senhor não pesquisou, ou não procurou durante toda a sua criação aonde que ele errou como pai, aonde foi que eu falhei com esses 2, qual foi o momento que eu não estive tão presente, qual foi o momento que eu deixei de dar, aonde você vê Deus questionando a sua própria paternidade, porque 2 filhos resolveram agir do seu jeito, fizeram as suas próprias escolhas. Deus não questionou a sua própria paternidade. Deus tratou os filhos como filhos e o pecado como pecado. Nós, como pais queridos, não precisamos esconder os nossos desejos de desgosto, de ira, de sentimento de traição. Eu sei que muitos pais se sentem traídos pelos seus filhos.
Esta é a palavra que nós ouvimos no curso, no grupo, quando nós fizemos encontros. Nós temos alguns encontros online. Eu me sinto traído, eu me sinto traída, porque parece que tudo que eu depositei, tudo que eu dei não valeu de nada. Deus não se sentiu traído, queridos. No sentido de, estou me sentindo mal porque fizeram o que fizeram comigo. Ele não se questionou. Não, ele questionou os filhos. Para trazer a exposição. Uma das primeiras coisas que nós vemos nos pais que descobrem uma orientação sexual ou que entendem que o seu filho está vendo de uma maneira que não concordam, é se afastarem emocionalmente dos seus filhos. Mas Deus fez justamente o contrário. Adão, vem para cá. Você fez algo de errado, mas venha. Onde você está? Onde você está? Com quem você conectou seu coração? Agora você está vivendo do seu jeito. Você não está mais conectado em mim, na fonte de águas vivas. Você decidiu viver a partir da sua própria consciência. Então, onde é que você está? Eu não te encontro mais em mim. Mas a primeira coisa que nós vemos os pais fazerem com os filhos é justamente privá-los da afetividade. Recolhe, guarda, se afasta e adoece. Por isso que quem ama de forma intencional não adoece. Um filho que eu não consigo reconhecer, um filho que eu não consigo encontrar nas minhas idealizações, um filho que eu não consigo achar aonde foi que eu imaginei essa criatura que está assim hoje. Nunca. Aí você olha aquele filho, talvez ele para você está todo estragado. E você não consegue achar ele na sua psique. Onde é que estava esse filho? Eu nunca idealizei esse negócio. Qual que é o problema de não abrir mão desse filho aqui, queridos? Que hoje talvez esteja vivendo de uma forma que você não concorda. Qual que é o problema de não abrir mão do filho idealizado, aquele filho perfeito, fantasmagórico? Qual que é o problema? O problema é que você não consegue se conectar a um filho que você nunca sonhou e idealizou. Um filho que eu não posso reconhecer, eu não consigo amar. Eu não consigo me doar, eu não consigo compreender, eu não consigo ter compaixão, eu não consigo ir lá me misturar com ele. Porque eu não encontro ele no meu íntimo, não há em momento nenhum esse filho. Foi uma das primeiras coisas que o Senhor me falou. Os pais precisam chorar um filho irreal. Esse filho perfeito, fantasmagórico, que ia fazer todas as minhas expectativas, ia suprir todas elas. E aí o filho já nasce me frustrando, porque na verdade era um menino e eu queria uma menina. E a gente precisa abrir mão desses filhos que não existem, irreais, só aqui. Nunca foi programação de Deus. Para conseguir abraçar o filho que talvez hoje para você não funcionou. Mas que Deus não tem lata de lixo não. Continuam ali todos os propósitos, os sonhos de Deus sobre a vida dele. E nós precisamos olhar para esses filhos, para esses adolescentes com os olhos de Deus. E não com os nossos, com o coração ferido. Ponto da história aqui que nós conhecemos. Deus não culpou a si mesmo pelo comportamento dos seus filhos. Não voltou a responsabilidade para si. Isso não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidade. Eu fui indagada por uma mãe nesses 2 dias. Você coloca tudo sobre aos ombros dos pais, mais ou menos isso. Eu falei, tudo não, mas talvez uns 99,9%, talvez sim. Brincadeiras à parte, querido, eu sei que existe, apesar de toda a criação, existe a percepção do filho enquanto está recebendo a criação. Mas principalmente, uma das primeiras coisas que eu falei, existe um coração caído, inclinado à rebeldia, ao mal, a agradar a si mesmo, que está dentro de cada um de nós. E isso não tem a ver com os pais, tem a ver com as escolhas de cada um. Deus não questionou sua paternidade, onde foi que eu errei, não entrou em negação. Isso não pode estar acontecendo com a minha família. Deixe isso de lado, vamos para Disney. Para disfarçar. Talvez quanto mais você se culpa, mais você impede que os filhos vivam as consequências que eles precisam viver. Deus removeu as consequências dos seus filhos? Continuou
tratando como filhos, mas não removeu a consequência do erro. Você fez, você precisa arcar com as suas consequências. Mas você diz que Deus não culpou, mas então para que eu preciso rastrear, fazer questionamentos para saber o que aconteceu? Para saber as mentiras que o coração dele está conectado, em quem ele está acreditando, quais são as suas reais necessidades, quais são as suas buscas. Porque, queridos, homossexualidade, bissexualidade, transgenerismo, isso é sintoma, você não trata comportamento. O que está por trás, o que está por baixo, o que está no profundo, como que você vai entender se a gente não abre para ouvir as mentiras que estão dentro dele, puxar para fora, colocar as verdades do Senhor lá dentro. O problema é que o pecado dos filhos, a imoralidade, a falsa identidade é um lugar que a gente não quer se misturar. É um lugar que a gente não quer se envolver. A gente quer que o milagre seja feito com um clique. Aí a gente sai aqui no corredor, 52 mães, só uma dica, só uma dica, só uma dica, só uma dica. Seu filho não chegou ali com uma dica. Foram horas, anos de fontes distorcidas construindo uma falsa identidade. Não existe dica para problema complexo. Ou você vai para o profundo com o Senhor Jesus, ou você fica na margem esperando algumas migalhas nas lives. E olha lá. E olha lá, aqueles que param ainda para tentar absorver alguma coisa. O Felipe está cansado, né? Cansou dos pais. Eu nem vou dizer a meu respeito. Mas o Senhor me lembra toda hora, não canse de fazer o bem. Não canse de fazer o bem. Devo estar uns 8 anos meditando nesse versículo. Talvez na maioria das vezes eu não faça por conta desse versículo. Talvez na maioria das vezes eu ajude só por obediência. Porque eu me canso também. Mas eu não consigo dormir com a minha consciência pesada diante de Deus. Talvez esse seja o motivo pelo qual você passou esse final de semana aqui. Para ser encontrado com o coração puro diante de Deus. Não adianta nada o seu trabalho, o seu emprego, o seu ministério, se o seu coração está corrompido diante de Deus. Eu tenho mais 500 slides para falar, mas eu acho que eu vou encerrar. Você nem aguenta mais? Hã? Era só para ver se você aceitava uma imposição. Daqui a pouco eu termino, então. Mas a imoralidade, queridos, dos nossos filhos é um lugar que não é convidativo. Ele não vai convidar você para entrar. Adolescente não gosta de falar sobre as questões dele. Muitos adolescentes. Alguns falam e mentem. Manipulam. Omitem, inventam, aumentam. Porque eles vivem aonde? No imanentismo. Na ilusão, no irreal, na Matrix. Por isso que quanto mais exposição e confissão e comunicação nós tivermos dentro de casa, mais luz é jogada, mais o teto de vidro quebra, mais a luz entra, mais as trevas vão embora, se dissipam. Então a família funcional não é aquela que não tem problema, mas é aquela que fala dos problemas. Porque não existe família sem problema. Mas existem famílias que omitem. E existem aquelas que viram o gato do avesso. Vamos expor, vamos conversar. Não, as coisas não vão sair do controle, porque quem está no controle dessa família é Deus. Então, às vezes, a gente não fala para não sair do controle, para não vazar, sabe? É a negação, é a fuga da realidade. Nós não sentimos, nós não vivemos. Não, eu não acredito que a minha família passou por isso. Ué, mas nós estamos tentando tirá-los do mundo irreal e nós estamos nele? Numa negação da realidade?
de que nós não temos esse problema, de que nós não estamos vendo esse comportamento, de que isso não está acontecendo, como que nós vamos tirá-los do ambiente que nós também estamos inseridos em negação? Dá para entender? Agora, se você está aqui, lascou, porque Deus está falando a verdade para você. E alguém vai ter que furar essa bolha. Alguém vai ter que sair desse lugar, queridos. E se Deus está falando para você, é porque Ele está colocando essa responsabilidade sobre os seus ombros. E que Ele tem certeza que você dá conta de fazer. A resistência, a recusa de viver na realidade é justamente onde eles estão. Falei isso a manhã inteira. E nós precisamos romper com isso. Mas precisamos estar abertos a mudanças, a confrontos, a choro, a raiva. Você não sabe o que tem dentro dele. Talvez ele te culpa por coisas que você nunca fez. Talvez ele colocou na sua conta coisas que nunca aconteceram. Mas e as percepções dele? Estão dentro dele. Foi aquilo que ele entendeu. Ou talvez esteja manipulando. Mas como que a gente vai saber? Se a gente resiste a tocar nos assuntos que nos geram desconforto. Isso não é um problema de sexualidade, é um problema de comunicação. E aí nós começamos a entrar nos estágios, né? Primeiro a culpa, depois a negação, depois eu começo a brigar com o filho, eu começo a brigar com Deus. Poxa, mas eu te sirvo a vida inteira, meu filho serviu o Senhor no louvor a vida inteira, a minha filha cresceu na tua palavra, por que isso foi acontecer? Então, percebe quem está em questionamento? Quem está em questionamento aqui? Não é Deus, somos nós. Porque se eu fiz tudo certo, o que pode ter acontecido de errado? Só pode ter sido o Senhor. Percebe, queridos, a negação da sua participação? Porque talvez um processo de cura precise o quê? Ferir as nossas estruturas. Falei isso para quê? Para sarar o seu coração e a sua casa e a sua família. As estruturas de engano, de orgulho, de sofismas estão aqui. Ok, isso é verdade. Vamos conversar sobre isso? E aí sim, aí Deus opera na humildade. No orgulho Deus não opera. Agora sim, você convidou Deus para entrar. Agora o negócio vai começar a andar. Porque existe uma promessa dizendo que aquele que começou a boa obra na sua vida vai concluir. Isso é uma promessa. Se não acabou, porque ele não concluiu. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar. Então, ok, é isso que nós estamos vivendo. É isso que nós estamos passando. Senhor, toma a frente desse lugar, dessa situação, de tudo que estamos vivendo. Já falei muita coisa aqui. Mas parece que quando nós, vivendo nesta geração de pais contemporâneos, descobrimos, queridos, problemas com os nossos filhos, nós entramos no imediatismo, como se as coisas fossem se resolver da noite para o dia. Mas talvez o maior milagre que o Senhor esteja te convidando para entrar se chama processo. Porque uma das primeiras coisas que o Senhor Deus me falou quando eu comecei a trabalhar com pais, era que Satanás não queria os filhos. Satanás queria destruir a família, não os filhos. E que precisava de um conserto para toda a família, não para os filhos. Semana passada eu recebi um direct de uma senhora dizendo: está aqui o WhatsApp da minha filha, ela está com problema em sexualidade. Eu acho que eu ainda tenho filtro nessas horas, eu ainda acho que ainda tenho filtro. Aí eu falei para ela: olha, minha querida, eu não vou morar com você, não. É você que tem que alcançar o coração da sua filha. Está aqui, você pode fazer isso, 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 e você tem um curso disponível também. Não sou eu não chego na sua casa, eu chego aqui. Quem chega na sua casa é você. Quem tem autoridade sobre seu filho não sou eu, é você. Quem determina na sua casa as coisas é você. Não sou eu.
Mas nós estamos envoltos numa cultura de imediatismo que nos tornou impacientes. Então a gente quer resolver na cobrança, na rigidez excessiva, do não pode, não vai fazer, não vou te dar, não. E isso empurra cada vez mais distante seu filho para o mundo. Porque ele descobriu que ele tem os desejos dele. E é aqui que nós já deveríamos ter construído a autoridade. A autoridade sobre os nossos filhos. Talvez você precise rever alguns comportamentos que você tem vivido dentro da sua casa. Com seu esposo, com seu cônjuge, mas principalmente os princípios que você tem vivido dentro da sua casa. Nós estamos num reino que tem um rei e que tem princípios. E que você desfruta da herança quando você vive esses princípios. Você não está numa cultura que vai engolir o reino. Você está num reino que engole qualquer cultura. E o princípio, quando você vive ele funciona. Se você crê ou se você não crê. Todo mundo que aperta o botão do princípio da honra, da autoridade, do respeito, vive as bênçãos por viver esses princípios. Talvez nós precisemos reparar a nossa vida, consertar a nossa vida em pequenas coisas diante de Deus. Talvez você precise de coragem para viver os princípios de Deus dentro da sua casa. Sair de um lugar que você se prostrou, no pecado sexual, na imoralidade, na pornografia. Talvez você precise terminar com as suas amantes. Do contrário, você não vai ter uma experiência boa, perfeita e agradável com nada que Deus tem para você. E aí você não sabe por que a sua vida não anda em lugar nenhum. Você parece um rato dentro de uma gaiola, um hamster, andando em círculos. Porque seu coração não está disposto a se alinhar à palavra. Mas existe uma palavra aqui, Gênesis 20, eu vou ler aqui, vou concluir. Que Deus está chamando para que a gente conserte o nosso coração. Não é o nosso ministério, não é a nossa empresa, é o nosso coração diante dele. Gênesis 20, do 1 ao 7. Uma passagem onde Abraão fala para o rei Abimeleque que Sara é irmã dele. Lembra? Essa passagem. Abraão partiu dali, preste atenção, queridos. Abraão partiu e foi para uma região do Neguebe viver. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque, ao rei, em sonho e disse: você morrerá, porque a mulher que você tomou não é sua. Ela é casada. Mas Abimeleque ainda não havia tocado em Sara e disse: Senhor, destruirá um povo inocente? Eu sou inocente, eu não fiz nada. E aí o rei continuou: não foi Abraão que disse, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? O que eu fiz, Deus, eu fiz de coração puro e mãos limpas. E aí Deus lhe disse em sonho: sim, eu sei que o que você fez foi de coração puro. Eu mesmo te impedi de tocar em Sara. Mas agora vai e devolva a mulher para o marido dela, porque ele é profeta. E ele honrará a sua casa em seu favor, para que você não morra. Mas vá e devolva. Porque de certo, se você não fizer, você morrerá e tudo o que é seu morrerá. Abimeleque olhou para Deus e falou: tudo que eu fiz foi de coração puro. Tomei a mulher que não era minha, mas foi de coração puro. Eu não sabia. E Deus disse: sim, eu vi que o seu coração estava puro. Por isso, porque eu vi o seu coração, eu impedi que você pecasse. Porque eu sondo os corações. Eu sou aquele que sonda o teu coração. E eu sei aonde o seu coração, quem o seu coração está querendo agradar.
Quais são os ídolos que você tem levantado e quem você tem querido servir? O Senhor disse: eu vi o seu coração, por isso que eu te protegi de você mesmo. Porque eu sou um dos corações. Mas aí Deus continua e disse: mas vá, devolva a mulher, ela não é sua. Porque se você não devolver, se você não fizer isso, você morrerá e tudo o que é seu morrerá. O que o Senhor está nos dizendo aqui, queridos? Andar com um coração puro diante de Deus preserva você e tudo que está abaixo de você. Andar com um coração puro diante de Deus não preserva só a sua vida, mas tudo o que é seu. A sua casa, o seu salário, o seu trabalho, a sua empresa, o seu ministério, os seus filhos, os seus netos, os seus cachorros, tudo o que está abaixo de você. Quando você é encontrado com um coração puro diante de Deus. Andar com o coração puro, ou melhor, andar com um coração impuro, não adianta de nada estar aqui em cima. Não adianta de nada, queridos, ter uma vida aparentemente alinhada, se o seu coração está corrompido, servindo a você mesmo, e não buscando o alinhamento de Deus com a palavra de Deus. E o Senhor falou: eu conheci seu coração, eu vi o seu coração. Quando você anda impuro, tudo que é seu morre. Quando o seu coração está impuro, as suas finanças morrem, o seu casamento morre, a sua vida padece, o seu ministério não anda. Tudo que você põe a mão não prospera, fracassa, e você não entende por quê. Porque o seu coração não está puro diante de Deus. Ele disse: não é o que você faz, é a intenção, é do seu coração. Mas Juliana, é algo que ninguém sabe, não faz tão mal assim para ninguém. É uma vida dupla que eu já tenho há 30 anos, não maltrato ninguém, não perturba a minha família, não atrapalha na minha vida. Homem com coração impuro. E a palavra de Deus vai dizer em Mateus 5, felizes ou bem-aventurados. O que é alguém bem-aventurado? É feliz duplamente. Feliz são aqueles que têm o seu coração reto, pois eles verão a Deus. Você não é só feliz, você é feliz. Felizes os que andam com o coração puro, pois esses verão a Deus. E eles são protegidos por Deus, os que andam com o coração puro, porque o Senhor falou: eu te protegi de fazer o mal, porque você morreria e tudo que é seu também. E eu só te guardei, eu só te protegi porque eu vi o seu coração. E o seu coração é bom diante de mim, o seu coração é puro. O Senhor aqui está dizendo que aqueles que têm o coração impuro, eles estão entregues, o Senhor os entrega para fazer o que querem. Acabam ficando por si mesmos, pela sua própria conta, desprotegidos, porque decidiram servir e agradar a si mesmo. Mas o nosso coração, queridos, revela os nossos ídolos. Quem nós estamos querendo agradar está no nosso coração. Quem tem o coração puro é impedido por Deus de cometer pecados, porque Deus o avisa, Deus o protege, antes que ele caia, antes que ele cometa. Deus o avisa, Deus o informa. Aí Deus diz: agora que eu o protegi, vai e encerra, conserta o que está de errado, porque agora eu já te protegi, eu já te disciplinei. A Bíblia diz que Deus ama, Deus disciplina aqueles que Ele ama. A proteção, a correção do Senhor nos prova o seu grande amor para conosco e tudo o que nos pertence. Deus diz: agora que eu te protegi, vá. Não permita que o seu coração se corrompa. Devolva a mulher para Abraão, ela não é sua. Talvez só vomitar pecados, queridos, expor as nossas imoralidades, não tenham trazido para nós uma vida em abundância, porque o Senhor fala: sobretudo guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Sobretudo,
sobre comportamentos, sobre tudo. Guarda o teu coração, entrega ele para Deus, para que Ele sonde o seu coração, veja se não encontra em você um caminho impuro, um caminho mau, desejos que você está querendo servir você e não a Deus. Quando você tem um coração impuro, você tem um ponto de apoio para Satanás nutrir você de mentiras e enganos. Essa é a ponte de apoio que ele encontra para te encher de mentira. Talvez você precise desconectar o seu coração dos enganos que você está acostumado a acreditar, dos enganos que você acostumou a respeito de si mesmo, para conseguir se conectar à fonte de águas vivas, à verdade, Jesus. Vamos ficar em pé, queridos? A palavra de Deus fala em Provérbios 29, se eu não me engano, que o homem que é repreendido muitas vezes, repreendido por Deus, pelo Espírito Santo, pela liderança, o homem que é corrigido, aqui é o homem e a mulher. Preste atenção, querido, já estamos encerrando. A palavra de Deus fala em Provérbios 29, que o homem que é corrigido muitas vezes, repreendido muitas vezes, ele acaba tendo uma dura cerviz. Ele se torna arrogante, orgulhoso. Mas a palavra continua e diz que mesmo esse homem com dura cerviz, a palavra de Deus vai quebrá-lo, mas não vai haver conserto. Muito melhor é a confissão, que nós podemos nos quebrantar diante de Deus, colocar diante de Deus, porque nós corremos um grande risco de confessarmos e sermos restaurados. Um grande risco da nossa vida voltar ao prumo da palavra de Deus. Quem sabe você tenha, nesses 2 dias, percebido o quanto seu coração está guardando e protegendo coisas que te corrompem. Diante de Deus, talvez diante da sua família, ou talvez ninguém saiba, então é só diante de Deus mesmo. Mentiras que você anda contando para os seus pais enquanto filho, manipulações, joguinhos, vitimismos, coração com imoralidades, talvez, pornografia, lixo, impurezas, vida dupla. E eu estou aqui para encorajar para você, eu e o Felipe, nesses dias, para você não carregar mais esse lixo que tem corrompido o seu coração diante de Deus. Deus se movimenta em favor daqueles que nele esperam. Deus se movimenta nos limpos de coração, em favor, protegendo, guardando os limpos de coração. Se nós estamos sendo confrontados, se estamos sendo corrigidos, é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor nos ama, é a prova da sua bondade, é a prova do seu amor para conosco. Você consegue orar pela sua família, queridos? Consegue orar pela sua vida? Pede para o Espírito Santo de Deus trazer a sua mente, ao seu coração, se tem algo que você tem feito, vivido diante de Deus, diante da sua casa, diante dos olhos do Senhor, que tem corrompido seu coração, que tem mantido seu coração cativo, diante de impurezas, diante de imoralidades, diante de comportamentos, diante de mentiras.
Pede para o Espírito Santo de Deus sondar o seu íntimo mais profundo e trazer para fora. Não para que haja vergonha, não para que haja humilhação, mas para que você saiba que nenhuma condenação há sobre sua vida. Te amo, Deus. Fale com o Senhor aí onde você está. Se você está até agora aqui, é por causa da bondade dele. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, Nada foge aos olhos do Senhor. até eu me deitar, Não há nada escondido debaixo do Senhor. cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Mesmo quando nós somos infiéis e adúlteros, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. ou será que você despreza as riquezas e a bondade, a tolerância e a paciência do Senhor, não reconhecendo que é a própria bondade do Senhor que conduz você ao arrependimento? Romanos 2,4. O homem que se arrepende, queridos, dos seus pecados, das suas imoralidades, não é um homem que está sendo condenado, é um homem que está sendo visitado pela bondade de Deus. Um homem que se arrepende dos seus maus caminhos, do seu coração impuro, uma mulher que se arrepende da sua idolatria. A palavra de Deus diz: por que você despreza a paciência, a riqueza, a bondade e a minha tolerância? Você não sabe que é a minha bondade que te conduz a um arrependimento? Talvez alguns de nós aqui estejam andando com as mãos impuras e o coração impuro. Mãos impuras de pornografia, de imoralidade, de sexo ilícito, fora do casamento, prostituição. O Senhor, com a sua bondade, está te visitando nesse final de semana e dizendo: eu não desisti de você, porque não é nada sobre você, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus. Faça assim com as suas mãos, queridos. Purifica-nos, Senhor, de toda maldade. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Purifica-nos, Senhor. Purifica as nossas mãos, os lugares onde elas têm tocado, as coisas que têm feito, as imoralidades. Purifica os nossos olhos, o nosso corpo, para não pecarmos contra Ti. Diante do Senhor nós colocamos os nossos pecados. Lava-nos com Teu sangue, lava-nos com Teu sangue purificador. Remove essa mancha que nos acusa dia e noite. Nós queremos um compromisso com o Senhor. E se você quer esse compromisso com o Senhor nessa noite, queridos, de terminar com todas as suas amantes que estão na pornografia, fale com Deus aí onde você está. Fale: Senhor, neste dia eu entrego. Pode falar, não fica preocupado com quem está do lado não, porque quem está ouvindo é Deus. Neste dia, Senhor, eu entrego ao Senhor todas as minhas amantes, todo esse lixo, toda essa pornografia, toda essa imoralidade que eu tenho consumido, que eu tenho feito, que eu tenho vivido, que eu tenho me corrompido. E eu entrego diante do Teu altar. Faço um voto com o Senhor, que o Senhor me encontrará com o meu coração puro e os meus olhos puros, para que eu e tudo que é meu seja abençoado pelo Senhor. Coloque as mãos nos seus olhos. Senhor, limpa os olhos, lugares, olhares lascivos, olhares de imoralidade. Peça perdão a Deus, queridos, por coisas, pessoas, lugares,
que você tem exposto os seus olhos, a sua vida diante de imoralidades, perdoa-nos, Senhor. Nós queremos nos consertar.